Trump anunciou na Truth Social, a rede social dele, que vai se encontrar com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em fevereiro. Mais cedo, ele disse, o Petro, que temia ser capturado pelos Estados Unidos depois da deposição de Nicolás Maduro, da Venezuela. As declarações foram dadas numa entrevista ao El País. Petro contou que Donald Trump assumiu em uma ligação entre os dois que estava pensando em fazer coisas ruins na Colômbia. Apesar disso, o diálogo teria amenizado o clima de tensão entre as duas nações. Dani, um encontro presencial entre o Petro e o Trump, né? Seguindo um pouco do... Me parece que ele tem um modus operandi, para usar um termo policial, né? Bastante claro, né? De primeiro ir para cima, aí depois tenta se encontrar e parece que chega a um acordo que, na verdade, ele ganha bastante nisso, né? O método de negociação dele. Não sei nem se é método de negociação e nem sei se ele ganha efetivamente, mas o fato é que ele quer parecer que ganha sempre, né? Que na verdade foi ele quem deu a saída para um problema que ele mesmo criou, veja como é impressionante. É de fato um modus operandi, como você muito bem identificou. Para o Trump é importante parecer que venceu, né? Não tem aquela história, a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta. A Trump não basta ser forte, eu preciso parecer forte, muito forte, né? É praticamente um homem de ferro aí, digamos assim. É o que ele gosta, né? De transparecer essa ideia da pessoa que não só ela é imbatível, mas ela também é inescapável, né? Então, é o que está fazendo agora. Bom, então eu falei com o Petro, eu mesmo anuncio a visita, digo que ele vai vir aqui, que vamos trabalhar juntos, e assim está dada a solução para o problema que ele mesmo criou, que foi o de acusar o presidente da Colômbia de ser um narcotraficante. O Petro, gente, ele está com sanção econômica, não só ele, a mulher, a família, integrantes do governo colombiano, na física, né, semelhante aí à Magnitsky, que foi imposta por um período ao ministro Alexandre de Moraes e à sua família também, do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, ao fazer esse sinal, Trump distensiona uma tensão que ele mesmo criou. Para Petro, né, para Gustavo Petro, interessa muito porque ele tem um candidato na eleição, que vai ser disputada agora, salvo engano, a eleição na Colômbia é em abril. Ele entrega o mandato daqui a 7 meses. O nome dele estava ali numa corrida muito parelha com outros 2 personagens que estão disputando a eleição na Colômbia. O Trump deu uma plataforma eleitoral para ele. Veja, o Petro foi guerrilheiro, né? Tem uma biografia ali já muito conhecida pelos colombianos, e aí pôde ele defender a soberania e dizer que se acontecer a invasão dos Estados Unidos, ele mesmo pega em armas, e se ele morrer, todo colombiano tem o direito, ele falou isso, e o dever de defender o seu país dos Yankees. Então, assim, deu uma senhora plataforma, teve mobilização a favor da autonomia, da soberania da Colômbia nas ruas, com Petro, que está fazendo candidato de quê? Está fazendo propaganda para quem? Para o candidato dele. No fim, acabou virando uma espécie de ganha-ganha político, viu, Sarzar? A não ser para nós que temos de ficar aqui comentando as idas e vindas do presidente americano. Nós estamos perdendo bastante. Professor Alexandre, e sobre o Brasil pareceu semelhante, né? Também foi meio que ganha-ganha, o presidente Lula também se fortaleceu, o presidente Donald Trump também lá cantou vitória em algumas questões e parece essa ser a forma de negociar do Trump. E olha só, veja que interessante, né? Lula, quando o Brasil foi ameaçado, né? Lula também, enfim, os nossos ministros, e como é que Lula respondeu, né? Do ponto de vista com mais firmeza em relação às ameaças e retóricas de Donald Trump, né? Com a questão do tarifaço e principalmente com a questão da lei Magnitsky contra os ministros do Supremo, né? E parece não, deu certo a estratégia da política externa brasileira em não ceder espaço e mostrar um pouco mais de altivez junto a Donald Trump, de tal forma, e não ceder principalmente, por exemplo, com relação a Bolsonaro ou
aos políticos, aos brasileiros que estavam na Flórida, que estão na Flórida, enfim, contra os interesses do Brasil, né? Na medida que ele não cede e foi passando o tempo, teve aquele encontro lá na ONU e, a partir dali, Trump passou a considerar Lula como um vencedor. E na medida em que ele considera ali um vencedor, como considera alguém que do interesse do mercado norte-americano, na época a questão do café, carne, e Donald Trump estava sofrendo diversas pressões comerciais, acabamos aí tendo uma boa relação, por enquanto, né, a gente não sabe até quando, envolvendo Lula e Donald Trump, e por sua vez Brasil e Estados Unidos, por enquanto. Embora tenha ainda muitas outras questões a serem resolvidas, né? Alexandre, eu ia te perguntar se você vê... Perdão, peço eu. Eu ia te perguntar sobre semelhanças ou diferenças, depois você pode completar, mas já colocando um adendo aqui, com presidentes anteriores dos Estados Unidos, né? Por exemplo, com o George W. Bush, com o Barack Obama, se eles eram muito diferentes ou não tão diferentes assim do Trump? Até completando, o Petro está fazendo o mesmo, né, em relação a Trump. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, só para completar, que talvez a ação do Petro, como até apontou a Daniela, seja mais adequada, né? Às vezes a gente acha que o recuo pode ser melhor, mas não, né? Bom, com relação a Bush, com relação a Obama, enfim, a gente lembra aí que até o próprio Obama gostava muito do presidente Lula, né? Bush também. Mas por quê? Porque Lula, nesse caso também, ele sabe como realizar a abordagem junto aos presidentes, a conversar, enfim. Bom, a gente não pode também desconsiderar a própria característica pessoal do presidente em termos de negociação e conversa com outros líderes, né? Essa é uma característica pessoal que a gente tem de levar em consideração e que fez muita diferença na política externa brasileira no que se refere às relações com Bush e também com Obama. O que muda em Bush e Obama é a forma, porque os interesses também permaneciam muito similares, mas é a forma, né? Se a gente pegar o sucateamento da OMC no que se refere ao sistema de solução de controvérsias, por exemplo, a não indicação de juízes para o sistema de solução de controvérsias começou no governo Obama, né? Ou seja, com relação à desestruturação do multilateralismo, isto vem já desde, se a gente quiser avançar do ponto de vista didático, retroagir, perdão, nós poderíamos falar da crise financeira de 2008. Mas o que acontece com Trump é que ele é um acelerador dessa crise, né, que eu costumo dizer, de ciclos geopolíticos, de disrupções de política internacional, que faz a gente estar mudando aí para uma fase não mais de apreço às instituições, aos organismos multilaterais, mas muito pelo contrário, né, de ações unilaterais, mais realistas das relações internacionais. E aí tem um ponto, né, o que Lula pode levar até em consideração com esse acordo Mercosul e União Europeia é de que o multilateralismo ainda sobrevive, né, e que esse acordo Mercosul e União Europeia, que é um acordo multilateral e não bilateral, pode ser importante do ponto de vista, inclusive, geopolítico, no que se refere à China, Estados Unidos e Mercosul.